Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje responderemos duas dúvidas dos nossos internautas. É a nossa série Qual a Sua Dúvida?, na qual você deixa no comentário a sua dúvida e além de responder de forma escrita, essa dúvida pode gerar um vídeo específico. Então eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal e ative o sino da notificação. E antes um alerta, muita gente mesmo está cobrando, dizendo que não está recebendo mais os alertas dos vídeos do YouTube. Então entra lá no nosso canal. Primeiro veja, você está inscrito mesmo? Segundo, lá no cantinho direito, naquele sininho, você colocou e ativou para receber todos os vídeos? Diariamente nós publicamos pelo menos um vídeo e alguns dias dois, então veja lá. Vamos então à pergunta aqui do nosso internauta. O Leandro pergunta: tempo no título ganha da taxa? Aliás, vamos subir aqui que tem uma que é parecida. O Marcos pergunta: senhor Vinícius, fiquei na dúvida entre taxas e preço. Exemplo, a taxa de 3,77 para o valor de R$600 e depois de algum tempo a mesma taxa 3,77 para 700. Por que as taxas são as mesmas e o valor é diferente? Então veja, ele olhou em um determinado vídeo, estava R$3,77, sendo cobrado então o preço de R$600 e depois a mesma taxa, sendo que o preço subiu. Opa, interessante. Por que as taxas são as mesmas e o título é diferente? E outra dúvida, eu tenho que olhar se a taxa é boa? Tenho que ver também o valor da data da compra? Duas perguntas aqui do Marcos que vamos responder em conjunto com essa aqui do Leandro. Tempo no título ganha de taxa? No IPCA 2026, há um tempo atrás, a taxa estava R$ 3,91 e o título estava 2.920. Agora, o IPCA está 4,16. Estava, né? Já aumentou um pouquinho, mas serve de referência. E o preço está 2.927. Então veja, uma taxa de 3,91 e o preço 2.920. Agora, a taxa está 4,16 e ele aumentou muito pouco. Então é melhor comprar o título antes mesmo com uma taxa menor? Então nós vamos responder, é melhor o preço? É melhor a taxa? É melhor conjugar essas duas informações? Vou começar explicando aqui para vocês a partir de um título mais simples para que todos vocês possam entender. Vou utilizar aqui então o Tesouro Direto, o histórico de preços e taxas. E vou utilizar aqui um título pré-fixado, porque o formato de cálculo dele é mais fácil. Então logo que nós selecionamos aqui o pré-fixado, você vê que à sua direita você tem a taxa e o preço. E os filtros aqui à sua esquerda em termos de prazo, 30, 90, 1 ano e etc. Repara comigo aqui um detalhe importante. Toda vez que a taxa está alta, o preço está um dos mais baixos. Então veja aqui que o histórico desse título, se colocarmos 1 ano, a taxa está a mais alta da história. Quando nós mudamos para o preço, veja o que acontece. Está um dos mais baixos historicamente falando. Então veja, é inversamente proporcional. Na medida que a taxa vai subindo, o preço então vai caindo. Por que nós estamos falando para você comprar sempre com uma taxa alta? E aqui não é indicação, é sempre informação. Porque quando você estiver olhando para uma taxa alta, o preço deverá estar mais baixo. Então essa é a informação que você precisa gravar. Agora eu vou mostrar aqui na planilha como é que funciona esse cálculo. Antes, o que você precisa saber? O Tesouro Pré-Fixado, ele é um título que você compra e se você levar até o vencimento, ele vai te devolver os R$1.000. Ou seja, você comprou e esse preço de compra que você enxerga aqui, na data de 1º de julho de 2024, que é a data de vencimento desse título, você vai receber R$1.000. Então, se você comprou esse título, você já sabe quanto você vai ganhar. Então, olha aqui comigo. Essa aqui é uma planilha que você já conhece, na qual nós dividimos as taxas pelos quartis. Então veja, a taxa vermelha são os 25% piores. Veja que aqui em vermelho a taxa ruim para esse título vai até 7,76. De 7,77 até 8,27 aproximadamente, são taxas médias desse título. Quais são as melhores taxas? Aquele que você deve olhar para avaliar a compra. Entre 8,20, já aumentou 8,20 e 8, que é a melhor taxa, e 9,20. Então, essa é a informação que você precisa gravar em termos de taxa. 8,28% e 9,20% para o Tesouro Pré-Fixado 2024. Bom, então grava bem isso. O título vai vencer e vai pagar R$1.000 em julho, 1º de julho de 2024. Agora vamos olhar aqui as simulações que eu fiz para que você entenda um pouco melhor. Fiz 3 simulações aqui. A primeira delas, se você verificar no histórico do título, você vai verificar aqui, nós temos uma situação que nós podemos ter aqui, vou até alterar, preços diferentes, é a situação 1. Temos preços diferentes, mas temos taxas iguais.
O que muda ou o que você precisa saber em relação a esse tipo de informação? Vamos lá. Então, no dia 25 de março, a taxa estava 8,45. Quem comprasse esse título teria essa taxa. No dia 27 de julho, ou seja, 4 meses depois, um pouco mais de 4 meses, a taxa voltou a 8,45. Porque, como você viu graficamente, ela fica oscilando. Cada dia acontece o que nós chamamos a marcação a mercado. Ou seja, varia o preço e varia também a taxa. Mas verifique então que nessas duas datas elas coincidiram. Voltaram para 8,45. Só que olha que interessante, aqui nós tivemos que o preço estava 768 e agora o preço está 789. O que significa isso? Significa então que quem comprou esse título aqui em 27 de julho, ele vai ter então, ele pagou o preço de 789 e ele vai ter um prazo menor para receber então os R$1.000, caso ele tivesse comprado apenas um título. Enquanto que quem comprou em 25/3 também vai receber R$1.000 se levar até o vencimento. Só que a diferença, então, é essa diferença de R$21. Entre essas duas datas está dando R$21. E qual foi o lucro, então? O lucro entre essas duas relações, o lucro bruto, foi de 2,77%. E aí, repara comigo, se você está achando, às vezes, esse lucro é bom ou é ruim? A título, então, de informação, eu trouxe aqui a taxa Selic. A taxa Selic, em março, estava 2,75%. Depois, no mês de julho, ela passou para 4,25%. Então eu coloquei aqui uma taxa Selic média de 3,5%, que é a média desses dois valores aqui. Sendo uma Selic média de 3,5%, o que eu fiz aqui? Eu peguei 4 meses ao ano e projetei então, se a Selic é 3,5%, quanto que seria em 4 meses? 1,2%. Então veja se essa taxa não foi muito boa. 2,77%, o dobro da variação da taxa Selic. Então que informação você precisa saber por aqui? Que o tempo, ou seja, o prazo de 4 meses, permite, então, que os juros compostos tragam rentabilidade para o título. Então, aqui você vê claramente que o seu título valoriza com o tempo. Não é só a taxa, mas o tempo também é importante. Só que uma pessoa que recebeu, que comprou aqui por aproximadamente R$900, ou R$790, ela vai, então, chegar agora mais rápido nos R$1.000. Por quê? Porque a taxa subiu. Vamos verificar aqui agora um segundo exemplo. Então, a primeira coisa que você precisa gravar aqui: o tempo faz diferença. Então você não adianta ficar desesperado, comprando o título, vendo o seu título ficando negativo e não fazer nada. Se você está na dúvida se o pré-fixado cobre então a taxa de inflação, você assista esse nosso vídeo aqui, para que você não se desespere antes da hora. Esse título subiu muito rapidamente e as pessoas ficaram muito preocupadas porque estão negativas. Mas acalme, assista o vídeo. Segunda simulação, já que você já sabe que o tempo é importante, vamos fazer uma simulação agora. Preços iguais e taxas diferentes. Vou até colocar aqui para ficar mais claro. Taxas diferentes. A informação estava equivocada. Muito bem, preços iguais e taxas diferentes. No dia 28 de abril, esse título chegou então ao preço de R$ 788,56. E dia 13/7 chegou a R$ 788,56 novamente. Veja que é exatamente o mesmo valor. O que aconteceu com a taxa? No dia 28/4, veja que a taxa era aquela taxa mediana, marcada de amarelo por nós. Ou seja, não era as melhores taxas, não estava no último quartil. Entretanto, veja que no dia 13/7, a 8,39, a taxa já estava melhor. Então verifica aqui, eu vou voltar para você verificar. Ó. Veja, nós estamos falando aqui, 8,39, nós já entramos nesse quartil, que é a taxa lá. E a outra 7,81 estava aqui, passando do pior quartil para o segundo quartil. Então veja aqui, 8,39. O que nós podemos chegar aqui nessa informação? Veja que você teve um ganho de taxa de 58 pontos base, porque saiu de 7,81 para 8,39. Qual a conclusão que nós chegamos aqui? Em abril, as taxas estavam uma taxa muito mediana. 7,81 era uma taxa muito mediana. Sendo que em julho a taxa ficou muito boa, com o preço também voltando a cair, porque você sabe, a taxa subiu, o preço que vinha subindo passou a cair. Mas lembrando, mais uma vez, esse preço é R$1.000 no vencimento. E aí eu trago para você uma tabela que em breve nós vamos trazer para a nossa planilha. Olha aqui que importante. Qual é o preço mais baixo? Da mesma forma que nós estamos fazendo com a tabela aqui das taxas, estamos trazendo os quartis para a tabela aqui de preços. Então veja, nesse caso, então, o preço mais baixo desse título foi 768. Ou seja, o melhor quartil para compra com base no preço, vou repetir para que você grave, o melhor quartil para compra com base no preço está aqui, entre 768 e 782.
esse seria o ideal para a compra com base no preço. Sendo que os quartis seguintes seriam de 7,82 até 7,91, que são os dois quartis seguintes, e o quartil que você deveria evitar está aqui, ó, entre 7,91 e 42 até 811,13, porque foi o mais alto valor. Então nós vamos incluir nessa nossa tabela agora também essa informação dos preços, para você poder se situar melhor. Por fim, a taxa pode também chegar, o preço, perdão, pode também chegar, e a taxa também, 3 vezes no mesmo valor. Veja que coincidência. Essa terceira simulação, no dia 29/4, chegou a 789,03. Depois, no dia 6/7, 789,03. E no 14/7 novamente. Mas o que aconteceu se o preço chegou lá? Está aqui, ó, a taxa variou. E a taxa, o que aconteceu? Ela foi subindo, 7,81, 8,31 e 8,38. Só que veja que essas três taxas não são taxas de ótima oportunidade. São taxas ali que estão no quartil intermediário. Então veja aqui, a pessoa que comprou esse título nesses preços, o que ela recebe no vencimento? Esses mesmos valores. O ideal é você sempre se situar comprando com uma taxa boa e um preço médio. Então se você conseguir localizar qual é a taxa boa, e nós trazemos isso para você aqui diariamente, assista os nossos vídeos, qual a melhor taxa, está aqui, ó, o card no alto dos nossos vídeos semanais. Comentamos de todos os vídeos, falamos do pré-fixado com juros semestrais, do Tesouro IPCA, enfim. Nós vamos acrescentar aqui do lado também qual é o melhor preço, porque aí você vai saber exatamente conjugar essas duas informações. Na minha modesta opinião, o que é melhor? É você procurar uma taxa que não seja ruim, ou seja, uma taxa dentro de um quartil bom, que é o último quartil, com um preço bem razoável. Ou seja, o preço ideal era estar aqui, ó, nesse quarto quartil, perdão. O preço ideal está aqui, ó, nesse verde, que era o primeiro quartil. Lembrando que é o inverso da taxa. Se a taxa sobe, o preço cai. Então você tem que comprar o preço aqui, ó, para ficar claro para você. Então você tem que comprar no quarto quartil olhando a taxa. Veja, porque essa é a taxa boa. Enquanto que o preço é o inverso. Você tem que olhar no primeiro quartil. Se você conseguiu conjugar essas duas informações, significa que você tem uma boa oportunidade. Caso não consiga, olhe para a taxa, mas verifica pelo preço, se o preço no mínimo vai estar aqui no amarelo, porque senão pode não ser interessante. Aqui não é indicação, só estamos mostrando para você que com o passar do tempo, conforme esse item aqui, a taxa vai então fazendo preço, porque são juros compostos. Você vai ganhando, mesmo que a taxa volte para a taxa que estava, quem já comprou lá atrás continua ganhando, desde que pegue com uma taxa interessante. Então, tempo ou preço? Aí é uma escolha de cada um. Eu tento conciliar os dois. Espero ter respondido as perguntas. Se não foi claro, coloque aí nos comentários que nós faremos um vídeo complementar. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que deixe aí a sua dúvida para que o seu vídeo possa ser apresentado. Qual a sua dúvida? Um abraço e até o próximo vídeo.